galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma revisão de língua portuguesa, Semana Força Azul, e nós vamos resolver algumas questões pelas quais eu tenho certeza que serão decisivas para o concurso de vocês. Então vamos começar prestando atenção em uma questão que vai atribuir um pouquinho acerca da fonética e fonologia. Quando nós falamos de língua portuguesa, nós temos que estar sempre pensando nas seguintes probabilidades que o concurso ele pode nos trazer. Português ele é muito lindo e isso nos ajuda a estudarmos com mais força ainda diante de uma disciplina tão bonita quanto esta. A língua portuguesa ela vai ser dividida em algumas partes e para o concurso é importante nós começarmos a partir da estrutura da palavra, quanto à questão da sua classe gramatical. Podemos pegar ali a parte da sua formação, demonstrando ali qual seria o radical, o prefixo, o sufixo, dentre outras coisas, para que nós possamos dar continuidade a todo o conteúdo que a banca pede. Mas agora nós vamos começar observando um pouquinho essa parte da estrutura e formação de palavras. Preste atenção no seguinte. Para começar a nossa análise morfológica, a nossa análise de classes de palavras, nós vamos resolver aqui uma questão que vai trazer algumas dessas classes gramaticais, onde a questão diz o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação às classes de palavras, assinale a alternativa que apresenta respectivamente no trecho a classificação correta dos vocábulos destacados. Onde o trecho diz o seguinte: ninguém sabe exatamente como se desenvolve o processo da artrite, mas sabemos que há pessoas mais suscetíveis. As palavras destacadas seria ninguém, o processo, mas e suscetíveis. Você pegando, é importante você perceber aqui agora o contexto em que essas palavras elas são empregadas. Quando eu pego a palavra ninguém e vou classificá-la morfologicamente, eu tenho aqui um pronome indefinido. Quando eu tenho aqui o processo, automaticamente a gente percebe aqui, o artigo diante da palavra processo. Artigo demarca que a palavra posterior pode ser um substantivo. E eu tenho aqui, mas. Isso aqui nós utilizamos muito quando nós queremos falar acerca do sentido oposto, do sentido contrário. Então, mas seria uma conjunção. Neste caso aqui, uma conjunção adversativa. E a última palavra, suscetíveis, teria característica diante da questão, onde se refere aí a pessoas mais suscetíveis. A palavra que expressa característica será chamada de adjetivo. E é importante nós percebermos essas classes gramaticais, pois elas podem estar dentro do texto, onde esse texto ali eu vou retirar um trecho e nesse trecho eu vou pegar e fazer o estudo diante das classes gramaticais, que são as classes morfológicas ou as classes de palavras. Vamos a mais uma questão que diz o seguinte: há substantivos que têm só um gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes, constituída de 3 substantivos desta espécie, é... Primeiro ponto, quando eu falo de substantivo, que são as palavras de forma geral que dão nome a todos os seres, é importante nós percebermos que ele vai existir uma classificação. E essa classificação significa dizer que eu vou ter ali os meus tipos de substantivos. Eu posso ter um substantivo simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, próprio, comum ou até mesmo coletivo. Dentre esses substantivos, nós vamos perceber ali que ele pode apresentar uma variação. Substantivos são palavras variáveis. Essa variação significa dizer que eu tenho que agora antenar para
o gênero, o número e o grau. Quando eu falo de gênero, eu estou me referindo ao masculino e ao feminino, número, singular e plural. E grau, o aumentativo e diminutivo. Diante da questão, ele diz o seguinte, olha, há substantivos que têm um só gênero gramatical. Isso aí tem a ver com a questão simplesmente dos tipos que esse gênero ele pode trazer. E a gente percebe que esses substantivos, eles também, diante do seu gênero, têm uma classificação. Ele pode ser ali um substantivo heterônimo, um substantivo epiceno, um substantivo sobrecomum, comum de dois gêneros. Nesse caso, ele quer os substantivos sobrecomuns. O que seriam isso? Substantivos pelo qual, independente do artigo CA ou do artigo CO, eu posso utilizar aquele substantivo tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Por exemplo, vamos observar as alternativas. Eu tenho uma alternativa A que diz assim, ó, a criança, a vítima, o selvagem. O que seria importante nós percebermos? Quando eu falo da palavra o selvagem, automaticamente eu vou compreender que ela é utilizada para o gênero masculino. Se fosse para o feminino, seria a selvagem. Diante da palavra a criança, a gente percebe que não existe o criança, só existe a criança, utilizada tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Neste caso, a palavra a criança seria um substantivo sobrecomum, pois automaticamente o artigo ali sendo a, não vai automaticamente desmistificar se seria só para o feminino. Automaticamente vai servir para ambos os gêneros. A alternativa letra B, ó, a criança, a testemunha, o agente. Letra C, a criança, a jovem, o parente. A letra D, a criança, a vítima e o cônjuge. Tem pessoas que chamam de cônjuge, tem pessoas que chamam de cônjuge. Preste atenção, independente da situação. A criança, posso utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino. A vítima, tanto para o masculino quanto para o feminino. E o cônjuge se refere à sua esposa ou ao seu marido, mas é uma palavra que tem um artigo O, não importa. O problema seria simplesmente nós compreendermos que a letra D, todos os substantivos serão utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos a mais uma questão. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em... Eita, que esse assunto é muito bonito. Ele trata um pouquinho acerca da colocação pronominal. Muitas pessoas têm dificuldades quando se fala de colocar o pronome oblíquo átono. É simplesmente você compreender que existem regras que podem ser utilizadas para que você pegue esse pronome átono e coloque antes, no meio ou até mesmo depois do verbo, formando as regrinhas de próclise, ênclise e mesóclise. O que é importante nós percebermos que próclise, a própria palavra já diz, é quando este pronome oblíquo ele vem antes do verbo. Quando eu falo de mesóclise, é que esse pronome oblíquo ele estará ali no meio do verbo. E quando eu falo de ênclise, é porque ele estará depois do verbo. Algo muito importante que nós devemos perceber é que todas essas regras serão de importância para que eu possa resolver as questões. Vamos observar a alternativa letra A, que diz o seguinte, olha: para não aborrecê-lo, tive de sair. Observe que ele diz o seguinte, olha: a colocação do pronome oblíquo está incorreta em... Observe, para não aborrecê-lo, tive de sair. Essa alternativa está certa. Por quê? Porque aí eu tenho uma preposição para e depois eu tenho uma palavra não. Automaticamente a questão vai estar certa. Veja a letra B.
quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Queridos, o que é importante nós percebermos? A alternativa B diz assim, quando sentiu-se, perceba, quando seria uma conjunção, e essa conjunção seria uma conjunção subordinativa. A regra diz que quando há conjunção subordinativa, o verbo atrai a chamada próclise. Então, o correto seria quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então, aí nós encontramos a alternativa que seria incorreta diante da questão. Na letra C diz assim, não me submeterei aos seus caprichos. A gente percebe que a palavra não agora, iniciou a oração. Ela iniciando aí está com o sentido de advérbio, advérbio de negação. E todo advérbio automaticamente atrai próclise. Ele me olhou algum tempo comovido. Na letra D a gente tem um pronome pessoal do caso reto, ele. A regra diz que tanto para ele ou quanto para qualquer pronome pessoal do caso reto, nós podemos utilizar tanto a próclise quanto a ênclise. E a letra E diz assim, não a vi quando entrou. Esse não a vi também está correto com a próclise, e aí o pronome a, pois é um advérbio no sentido de negação. Vamos a mais uma questão. Numa das frases, está usando indevidamente um pronome de tratamento, assinalia. Os pronomes de tratamento são utilizados quando nós queremos nos referir a uma determinada pessoa. E nós não podemos chegar de todo jeito, é claro. Preste atenção nas alternativas. A letra A diz o seguinte, os reitores das universidades recebem o título de Vossa Magnificência. Está correto. Letra B. Sua Excelência, o senhor ministro não compareceu à reunião. Também está o quê? Correto. Senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. Para deputado, automaticamente nós temos que utilizar a Vossa Excelência. Letra D. Sua Eminência, o Papa Paulo VI assistiu à solenidade. Para Papa, Vossa Eminência. Para Papa, nós utilizamos Vossa Santidade. Então, uma questão aí fácil, que não tem essa dificuldade toda automaticamente. E na letra E diz o seguinte, olha, procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. Então, automaticamente, a letra E também está correta. A letra D é onde tem o pronome indevidamente utilizado. Para Papa seria Vossa Santidade. Vamos a mais uma questão agora com as classes gramaticais. Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto em. Preste atenção nas alternativas. Na letra A diz o seguinte, olha, ele permaneceu muito calado. Todo mundo conseguiu compreender a questão, onde diz o seguinte, olha, em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em, ou seja, menos uma. Então, só uma das alternativas aí vai ter apenas um advérbio. E na letra A diz, ele permaneceu muito calado. Vamos ver a letra B, onde diz assim, amanhã não iremos ao cinema. Na letra C, o menino ontem cantou desafinadamente. Letra D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Letra E, ela falou calma e sabiamente. Observe o seguinte, quando eu tenho aí, na letra, vamos começar pela letra B, onde diz assim, amanhã não iremos ao cinema. A gente percebe que amanhã indica tempo e não uma negação. Na letra C, eu já tenho o menino ontem expressando também o tempo e desafinadamente foi o modo em que ele cantou. Letra D, tranquilamente, olha o modo. Realizou-se hoje o tempo, o jogo. E na letra E, ela falou calma e sabiamente. A gente percebe que todas essas alternativas automaticamente tem aí, dois advérbios. Quando nós antenamos para a letra A, percebemos o seguinte, olha, ele permaneceu muito calado. Aí a gente tem,
Muito como advérbio de intensidade para a palavra calado. É a única alternativa que tem apenas um advérbio. E vamos a mais uma questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque nas frases. Observe o seguinte: preposições são palavras invariáveis quanto ao seu gênero, número e grau. Ou seja, quando você pegar uma palavra que você perceber que ela ali não vai ter variação diante do masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo, significa dizer que essa palavra será uma preposição. E ele diz aqui, olha, qual seria a alternativa em que o valor semântico, o sentido das preposições estão corretamente indicados. Na primeira diz o seguinte, olha, ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Olha, com muita dedicação. No 2 diz assim, com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Perceba, com a doença do pai. Na 3 diz o seguinte: desde pequenos os príncipes eram preparados para a liderança. Aí eu tenho a quarta aí, a pequena casa de madeira foi destruída a machado. O que é importante nós percebermos? Preste atenção no seguinte: quando eu digo que ele sempre cuidou da família com muita dedicação, vamos às alternativas. A letra A começa com modo, a letra B com causa, a letra C com modo, a letra D com modo e a letra E com companhia. Observe, quando eu digo com muita dedicação, qual já seriam as alternativas que nós poderíamos eliminar? Poderíamos eliminar a letra B e a letra E. Com muita dedicação seria o modo em que ele sempre cuidou da família. Vamos agora à frase 2. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Automaticamente, com a doença, a gente percebe que existiu alguma coisa para que ela pudesse ter voltado. Então, seria a causa dela ter voltado para a cidade natal, que seria a doença do pai. Vamos à terceira situação. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. Esse para a liderança expressa uma finalidade. E a quarta diz o seguinte, olha, a pequena casa de madeira foi destruída a machado. Esse a machado foi um instrumento pelo qual foi destruída a casa de madeira. A alternativa correta, letra D. É só você se antenar ao sentido dessas conjunções e também ao contexto, ao sentido da oração, que você não vai perder nenhuma questão. A próxima questão diz o seguinte, no período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou. Embora com menos entusiasmo, a palavra destacada expressa uma ideia de... Olha a palavra destacada aí. É a palavra embora. Nós sabemos que existem dois tipos de conjunções. Eu vou ter as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Neste caso, a palavra embora é uma conjunção subordinativa. E essa conjunção, ela está diante de uma oração, automaticamente subordinada adverbial. Perceba que quando diz o seguinte, olha, da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Perceba que essa palavra destacada, embora, ela traz um sentido de concessividade. O que seria um sentido concessivo? Um sentido oposto, um sentido contrário. Vamos a mais uma questão. Sobre as conjunções, é correto afirmar. As conjunções são unidades linguísticas desprovidas de independência, ou seja, não aparecem sozinhas no enunciado,
porque apenas introduzem a ideia de função gramatical de um elemento. Observe o que a alternativa A estão dizendo. Linguísticas desprovidas de independência, nós sabemos que isso está errado. Por quê? As conjunções, elas podem ter um sentido de dependência ou até mesmo de independência. É tão tal que existem as conjunções coordenativas, com esse sentido de independência, e as subordinativas com o sentido de dependência. Então, a letra A está errado. Vamos à letra B. As conjunções são expressões modificadoras do verbo que apresentam uma ideia de circunstância e atuam como adjunto adverbial em uma oração. Ora, preste atenção, são expressões modificadoras do verbo. Nós sabemos que quem tem função de modificar verbo é um advérbio. E nesse caso ele está dizendo que são as conjunções. Então, mais uma vez, a alternativa está errada. Letra C diz o seguinte, olha. As conjunções são palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome, referir-se a ele ou acompanhar o nome com a intenção de qualificá-lo. Meus queridos, a classe gramatical que tem função de qualificar, automaticamente vai ser um adjetivo. Olha a letra D. As conjunções têm por finalidade traduzir nossos estados emotivos. Será que isso está certo? Apresentam independência e podem construir por si só verdadeiras orações. Nada disso. Isso aí é um dos conceitos acerca da interjeição, que são sentimentos repentinos. Olha a letra E. As conjunções são unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo enunciado, classificando-se em conjunções coordenativas e subordinativas. Aí nós encontramos qual seria a questão onde diz, olha, conjunções coordenativas e subordinativas que têm por finalidade reunir ali as orações. Vamos a mais uma questão. Sabemos que cada classe de palavra exerce alguma função morfológica no interior dos enunciados. Assim, podemos dizer que as interjeições têm a função de... Olha que nós falamos de interjeição na situação anterior. A letra A diz assim, ó, imitar os sons da realidade, como o latido de um cão, o barulho de uma porta sendo fechada, um vidro quebrado, um telefone tocando. Observe que aí a gente já pode se referir um pouquinho, ó, a uma das figuras de linguagem. Observe que essa alternativa A retrata acerca das onomatopeias e não da interjeição. Vamos ter atenção. Letra B. Exprimir de uma forma instantânea e enfática sentimentos, emoções e reações psicológicas por meios de sinais de pontuação, de gestos, bloqueios e efeitos sonoros. Exemplo, ps, o, uau, ou seja, encontramos a alternativa, onde trata acerca de sentimentos repentinos, um psiu, um ou, uau. Já imaginou? Você vê uma mulher muito bonita passando, automaticamente você que é homem, o psiu tem que ser dado simultaneamente no momento em que ela passa. Porque se você for dar o psiu depois que ela entra, de nada vai adiantar a sua paquera. Preste atenção aí na questão. Letra C diz o seguinte, olha. Repetir os fonemas tônicos para que as palavras possam ser rimadas e dar sonoridade ao texto. Cuidado aí para não utilizar essa questão, viu? Pois quando diz repetir fonemas tônicos para que seja dada aí uma rima, uma sonoridade ao texto, isso aí já atentem, na verdade, para outra circunstância de outro conteúdo, pois aí nós não estamos trabalhando com rimas, com estrofes, com poema, com poesia, nada disso. Nós estamos trabalhando acerca da interjeição. Letra D diz o seguinte, ó, enfatizar palavras e expressões a partir de um uso exagerado de sinais de pontuação. Nada a ver, né? Letra E. Realçar a combinação fonética intencional por parte do autor para causar efeitos sensoriais durante a leitura, declamação dos textos. Então, com isso a gente conclui que a alternativa correta seria a letra B. Então, pessoal, muito obrigado aí por tudo. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida aí, ó, pode contar comigo e eu tenho certeza que vocês serão um show aí
diante da prova. Um abraço para vocês, tudo de bom e eu torço pelo sucesso de cada um. Valeu, viu?